né? Mas Então fundo, é meio furado, o negócio é comprar com a Anvisa. tecnicamente é um óleo maior qualidade. E um é óleo fácil a Anvisa certificado. liberar? Tipo, tem receita? Sim, você já precisa era. ter uma receita médica, não precisa nem de relatório. No caso das associações, você precisa de um relatório justificando e tal. Deu a receita, o paciente vai na Anvisa, vai fazer um cadastro. Geralmente esse cadastro é aprovado em 3 dias. Paga lá pro laboratório que você escolheu. São mais de 200 laboratórios, vários tipos, vários países. E a medicação chega na sua casa, totalmente legal, com nota fiscal. É um pouco. que legal. Pra mim é um pouco impressionante que assim, cara, ó, beleza. Eu entendi aqui que, pô, tanto eu entendi que a maconha ela tem um efeito medicinal que eu permito que você compre por mim, tá ligado? Pelo Estado, né? Mas, vou te falar, mané. Aí, não libera não. Pô, né, é um pouco louco essa É parada. totalmente esquizofrênico. Tipo, porra, eu consigo comprar do Estado, mas o Estado não deixa eu produzir em casa. Até muito dá, doido. mas tem um caminho longo, não é? Eu ouvi falar que pra você ganhar o aval do Estado pra você produzir, primeiro você tem que produzir legalmente, Exato. É uma Mostrar- incongruência total. mostrar pra eles, Não, ó, pera aí, isso é verdade? Infelizmente é. Que viagem, cara. foi o que falaram, você tem que produzir ilegalmente, aí você mostra, você manda a prova de que você produziu ilegalmente, fala E que funcionou. E pra quem que você manda? Na verdade, você vai ter um acompanhamento médico, Uhum. né? E aí o médico não vai te recomendar fazer isso, mas você decidiu fazer isso e está usando. Você só informou ao médico. E aí o médico viu que está funcionando, ele vai atestar também no relatório que você está usando a medicação, ela é adequada, você está conseguindo extrair e ela está sendo eficaz. Né? Então aí com esse aval técnico do médico, você vai tentar com o seu advogado o direito judicial de você comercializar e plantar o seu remédio. Né? E é fácil conseguir esse direito? Não é muito. Não é muito por causa do custo, né? O advogado, obviamente, Vai ser um bom advogado, né? Eles custam caros. Especialista. E a questão do custo estrutural da coisa também, né? Você plantar assim, por mais que você consiga plantar no seu jardim e tal, você precisa de um rigor técnico, né? De uma coisa assim que vai ter um gasto financeiro que muitas das vezes a população não tem, né? Então, não é um caminho ideal, digamos assim, porque você não dá para comparar um óleo que você fez no seu fogão, na panela, com um óleo que foi feito na indústria, com todo um rigor de qualidade, né, de máquinas especializadas. Então, são 2 óleos totalmente diferentes. Mas não é difícil, tecnicamente, fazer isso. Então, uma pessoa consegue fazer, só que não com a mesma qualidade de uma Entendi. indústria. Com certeza tem uma contraindicação, Tem. não tem? Quais são que acho que vocês já identificaram? Existem contraindicações principalmente em grupos de risco, né? Então, e principalmente ligado a alguns canabinoides, sobretudo o THC, né? Então, o THC, por ser um componente psicoativo da planta, né, que provoca esses efeitos mentais, a gente tem que ter um pouco de parcimônia, tanto em dose, né, quanto em alguns grupos de risco, né? Principalmente o quê? Os psicóticos. Então, o paciente que tem uma tendência a usou cannabis e ficou agitado, ou então tem doenças como esquizofrenia, ou paranoia delirante, enfim. Ele não é indicado que ele use o THC, porém ele pode usar o CBD. Né? Então, por exemplo, gestantes também. É muito controverso ainda, tem muito pouca literatura para poder afirmar que é seguro o uso em gestante. Né? Então, para a gente usar qualquer coisa em gestante e em criança, a gente precisa ter um respaldo de que realmente a coisa é segura. Então, gestante e criança você vai usar se realmente o benefício for muito superior ao possível risco, né? E que é rotineiro de acontecer. Então, eu tenho casos de gestantes que usam, de crianças, diversos casos que usam, entendeu? Mas não é geralmente a primeira opção que você vai tentar. Você vai tentar outras opções. Usa, mas aí na criança eu imagino que seja o sem THC. Exato. Na criança, não é nem que é sem THC. Esse estudo, por exemplo, que eu citei no nosso, a gente vai usar THC, vai usar em criança, só que a dose é muito baixa. Entendeu? A dose é muito pequena. Aliás, esse lance da dose é muito importante, né? Porque a ideia de dar cannabis de forma médica não é de forma nenhuma deixar o paciente chapado. É muito longe disso, né? Na verdade, se você está tendo efeitos mentais, né, parecidos com o uso recreativo, é porque a dose provavelmente está errada. A gente tem que reduzir a dose. Então, a dose, ela é, na verdade, a menor dose eficaz possível. Né? Então você vai tentar trabalhar sempre com uma dose que esteja funcionando, mas que não provoque nenhum tipo de efeito colateral. Então, nas crianças, né, só para finalizar o lance do grupo de risco,
você vai pensar 2 vezes, né? Realmente preciso? Já tentei outras coisas. Qual é o tipo de canabinoide que eu vou utilizar? Na gestante a mesma coisa. Nos psicóticos a mesma coisa. Tirando daí, cara, é muito difícil você ter problema com cannabis, né? Porque, assim, você até pode ter um efeito colateral. O vovô ficar um pouco esquecido, dependendo da dose. Mas é só você reduzir essa dose que o efeito passa. Então não tem nenhum tipo de efeito irreversível. Não tem nenhuma morte documentada no mundo por overdose de cannabis. Então, você não consegue hoje chegar na farmácia, se você entrar na farmácia de olho fechado, escolher um remédio, tomar a caixa inteira, com certeza você vai para o hospital. Isso não acontece com cannabis, entendeu? Então isso é muito, muito, muito relevante. Todo medicamento ele é pautado em eficácia e segurança. A segurança da cannabis é muito grande e a eficácia também é muito grande. Então é um medicamento que é um potencial enorme. Não é para uma doença, a gente está falando de quase que uma farmácia viva, né? Por causa justamente dessas diversas substâncias que estão lá dentro. Você falou que estudou bastante plantas, né? E, bom, obviamente a maconha é uma realmente poderosa. Tem mais alguma que a galera não tá prestando atenção, mas que é uma planta muito importante? Eu sei que uma vez eu estudei sobre uma chamada Kraton, que é uma planta da... Acho que é da Indonésia, cara. Que é um negócio que eles usavam para os escravos lá, para eles ficarem mais tranquilos. Eu tomei, inclusive, não gostei muito. Mas é um negócio que te dá uma aliviada na ansiedade, assim, pra ser sincero. Mas é muito nojento, dá vontade de vomitar. Sim. Cara, existem diversas plantas. Na verdade, assim, se você for na literatura lá chinesa, que a gente começou aqui falando, desde 1500, ele já tem um catálogo com mais de 1000 plantas com propriedades medicinais, né? Se a gente for para Indiana, é a mesma coisa, para Egito é a mesma coisa. Agora, quando a gente vem para o Brasil, a lista de plantas medicinais, né, autorizadas pelo SUS são 71, cara. Então isso é congruente, entendeu? O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. A Amazônia, caralho, era pra ter, só lá tem 3.000 plantas medicinais. O potencial é enorme, a gente não está explorando nem perto de 1% do nosso potencial de medicamentos, de plantas. E o que é que a gente está fazendo? Destruindo a nossa reserva, destruindo a nossa floresta, destruindo o índio, que é o que entende da planta, que é o que vai passar pra gente qual é a planta que funciona, em quê. Né? Porque se você for pegar todas as plantas e testar em todas as doenças, imagine o tempo que isso vai levar, né? Mas se você tem ali um cara que sabe que essa planta mais essa dá um resultado bom, você já vai lá e pega as duas e você já testa nesse resultado. E ainda dá o royalty pro índio pra ele ganhar uma grana. Exato, nada mais justo, né? Mas, enfim, a realidade que a gente tem hoje é essa, né? Que não existe um incentivo para a produção de medicamentos naturais. Existe um incentivo para a produção de medicamentos patenteados, de medicamentos que eu consigo produzir em massa, que eu consigo ter royalties. Enfim, então um produto natural eu não tenho direito sobre ele. Quanto que você estima que daria para ganhar por ano o Brasil se a gente tivesse uma indústria de medicamentos que aproveitasse a Amazônia, assim? Porra, cara, infinito. Não consigo te dar essa conta, mas bilhões com certeza e bilhões passa do bilhão, com certeza. E o que falta pra gente começar a explorar essa biodiversidade cientificamente, assim? Não explorar de derrubar, mas chegar lá na Amazônia e coletar um monte de coisa, pesquisar com os índios. Por que a gente não tá fazendo? Quem que faria esse trabalho? Patrocínio, por que ele não tá né, feito? cara? Patrocínio. Então, o ensaio clínico, a pesquisa clínica, ele depende de patrocínio. Ele não é uma coisa barata e ele é uma coisa longa, né? Então, geralmente o investimento de quem é que tem dinheiro para poder investir em várias fases de pesquisa e concluir ela até o final? A indústria farmacêutica. E elas não estão interessadas na Amazônia? Não é possível. A indústria farmacêutica não tem interesse de pesquisar um produto natural, porque no final ela não vai ser dona desse produto, né? Ela vai provar que uma coisa funciona, mas não é ela dona. Qualquer pessoa pode ter essa coisa. Então, acaba que é um erro, na verdade, da metodologia da pesquisa, né? Da forma do patrocínio da pesquisa. Então, esse patrocínio, geralmente, ele tem que vir do governo e não das instituições, né? E o governo, ele não... Pelo menos esse governo parece não estar muito preocupado com isso. Sim, eu fiquei sabendo que ele faz manobras, inclusive, para impedir que sejam aprovados os passos para a liberação da maconha medicinal, né? Tipo, esvaziar o Congresso, fazer, sabe, essas manobrinhas para não votar o negócio. Estão fazendo, fiquei sabendo. Conseguiu passar, né? Passou agora. Conseguiu, mas voto o governo só, tentou errar, tentou foder. Mas ainda não passou no Senado. Então, é uma lei, o PL 499, que está tentando regulamentar. Que vai melhorar o quê? Ela vai tentar regulamentar o plantio, o cultivo aqui no Brasil. Porque o Brasil ele tem potencial para ser a melhor maconha, a melhor cannabis do mundo. Entendeu? Ser exportador e não consumidor de produto final caríssimo. Então, hoje o óleo que a gente compra, que sei lá, custa 50, 100 dólares, a gente poderia produzir aqui, poderia fomentar a nossa economia
né? Poderia desenvolver aqui centros de tecnologia, de produção, de farmácia viva e exportar para o mundo. Não importar um produto final, entendeu? Entendi. Tu tava Essa é a falando realidade. também que tem várias coisas que influenciam na planta. Se você plantar ela aqui sei lá, e aqui tem uma terra e eu planto ela aqui tem uma outra terra, elas vão ter Exato. coisas diferentes. Esse estudo é muito legal. É um estudo que pegou uma mesma strain, uma mesma espécie, e plantou em diversas localidades do mundo. Nenhuma sai igual a outra. Ou seja, você com solo diferente, com clima diferente, com ambiente diferente, com a temperatura diferente, umidade diferente, você produz canabinoides em diferentes proporções. Entendeu? Então, você ter o controle disso, técnico, é muito importante, né? É nítido isso. A importância, a relevância disso até na eficácia final. De você ter a mesma planta com a mesma composição, é muito importante. Então, hoje, um mercado muito rico é o mercado da genética da cannabis. Então, algumas startups, algumas empresas, principalmente do Canadá, eles já começam a ter um cannabis code. Foi uma coisa que eu vi lá na Jamaica, na apresentação lá que eu fui. Eles fazem tipo um código de barras daquela genética, né? Então aquela genética tem que ter aquela proporção. Se ela não tiver, ela não é aquela genética de fato. Ela é uma imitação, digamos assim, entendeu? Então, pô, a capacidade, a potencial disso, ele é absurdo, né? E o que a gente está vivendo hoje é como se fosse o tempo das cavernas ainda. Né? Já melhoramos muito. Tenho que admitir que já melhoramos muito. Mas Agora já Estamos sabe. na era medieval ainda. Não, agora já sabe ligar o fogo. a gente Então, tá lá- fazendo uma fogueirinha. Tá, cara, beleza. Aí, vamos dizer que esse bagulho aí passe lá no Senado, caralho. Como é que isso facilita a tua vida como pesquisador? Pô, facilita que a gente tem agora matéria-prima para pesquisar, né? Então hoje, nem para as faculdades, as universidades, o governo está deixando pesquisar, entendeu? É muito difícil você conseguir uma liberação para você cultivar para pesquisa. Imagine. Mesmo já tendo essas regulamentações há muito tempo. Já até imagino o Bolsonaro falando, não, tem que proibir isso aí porque eles estão fumando maconha nas universidades. Caralho. Pois é, Exatamente. Pô, mas tá,